Pois muito bem, há pedidos aqui no canal para que eu comentasse a respeito das pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais. Olha o meu paquímetro, que eu gosto muito do paquímetro para exemplificar essas coisas. E aí, fui pegar da minha bibliografia aqui, que eu sempre utilizo, num dos cursos que eu fiz a respeito de ciência política, esse livro aqui sobre métodos estatísticos para ciências sociais. Então trata exatamente de métodos estatísticos, que é uma coisa que eu gosto muito, mas aplicado para ciências sociais. Por quê? Por que tem que estar aplicado às ciências sociais? Porque, como eu já comentei em alguns outros vídeos, diferente de uma peça do mundo físico, esse paquímetro, ao medir essa peça, e se eu fizesse repetidas vezes, eu conseguiria chegar exatamente às mesmas respostas, né? Se essa peça fosse produzida numa máquina que produzisse, por exemplo, 1 milhão delas por dia, eu conseguiria, dentro de uma amostra aleatória, descobrir realmente as dimensões, as variações das dimensões dessa peça. Com as pessoas não acontece isso. Sabe por quê? Porque as pessoas mentem, as pessoas dissimulam, as pessoas se protegem. Então, já usar esse tipo de análise, quantitativa, estatística, com pessoas, já é uma coisa muito complicada. E esse é um livro inteiro sobre vários métodos para tentar diluir esses efeitos humanos. Então eu vou pegar algumas coisas aqui para vocês rapidamente, né? Aí você vai me perguntar, poxa, Paulo, mas tem tantas pesquisas que são feitas continuamente, tem tantos cientistas políticos, vocês já perceberam que eles aparecem sempre nos mesmos canais, sempre nas mesmas emissoras, certo? É aquele que eu chamo de o cientista político de gabinete, né? Está ali, né, certo? Ele não vai realmente apresentar um trabalho, né, científico como esse, dessa lavra, como se diz. Não, ele está ali para fazer a boquinha dele, né? Então é outra categoria, né, de ciência política, né? Então, por exemplo, existe um capítulo aqui, tratado chamado tendencialidade amostral, amostragem não probabilística. Pois é, e quando você pega uma amostra que ela é totalmente probabilística, você simplesmente aleatoriamente vai lá e escolhe aquela amostra que é representativa, por exemplo, daquela população. Agora, quando você, por exemplo, deixa as coisas serem não probabilísticas, aí nós começamos a ter a chamada tendenciosidade. Então, por exemplo, para a amostragem aleatória simples, cada amostra possível de N sujeitos foram escolhidos ali, tem probabilidade conhecida e igual de ser selecionada. Isso é numa amostragem aleatória simples. Agora, este é um plano de amostragem probabilística, significando que é conhecida a probabilidade de que qualquer amostra em particular será selecionada. Agora, os métodos de estatística inferencial, esse aqui é o problema, supõe que a amostragem é probabilística. Agora, numa pesquisa eleitoral, você acha que pela dimensão do problema, você acha que a amostra é probabilística? Ou seja, você vai conseguir escolher exatamente de uma maneira probabilística aquele homem, aquela mulher, aquele extrato social de maneira probabilística? Ou será que você já tem um grupo preferencial de pessoas para você perguntar, que recorrentemente você faz aquela pesquisa, né? Porque é difícil você convencer as pessoas a participar, é difícil. Então veja, tem aquelas pessoas que são mais suscetíveis, são mais carentes, e elas recorrentemente participam de pesquisas, Então, assim, os métodos de amostragem não probabilísticas são aqueles para os quais não é possível determinar as probabilidades das possíveis amostras. As inferências usando tais amostras têm uma confiabilidade desconhecida e resultam em tendenciosidade amostral, né? Então, é muito interessante. Vocês já perceberam, por exemplo, que em certos canais, em rádio, se fazem, por exemplo, pesquisas ali, né? Digam para cá, você gosta disso, daquilo, etc e tal. Isso é uma amostra totalmente tendenciosa, porque as pessoas que assistem aqueles canais, aquela rádio, ela já tem uma linha, seja uma linha ideológica, uma linha de pensamento, uma postura de vida, uma visão. Então é uma amostra que não é probabilística, ela é totalmente tendenciosa, ainda que os números que apareçam ali, 80% de sim, 80% diz que não, né?
Então, o método de amostragem não probabilístico mais comum é a chamada amostragem voluntária, que é essa que eu estou dizendo. É uma amostragem voluntária, a pessoa está lá, aí você pergunta para ela, voluntariamente ela se manifesta e tal. Como o nome sugere, os sujeitos se voluntariam para fazerem parte da amostra. Mas a amostra pode não ser representativa da população e gerar conclusões equivocadas. Sim, porque você não equiparou todos aqueles voluntários ao sexo, à escolaridade, à idade, à região, se é rural, se é urbano, enfim. Então, aquele público que está ali assistindo aquele programa e tal, é uma amostra muito enviesada. Então nós temos assim, ó, isso já é conhecido, principalmente nos Estados Unidos, há muitas décadas. Então, vamos ver, por exemplo, algumas coisas assim, ó. Os espectadores registram suas opiniões sobre um assunto votando na internet. Os espectadores que respondem não são prováveis de ser um grupo representativo, mas será daqueles que possivelmente facilmente acessam a internet e estão seguros o suficiente para responder. Os indivíduos que têm uma opinião em particular podem ser mais prováveis de responder do que indivíduos que têm uma opinião diferente. Ou seja, as pessoas que têm opinião diferente em relação a essas pesquisas que aparecem nesses canais de televisão e em rádios, elas estão quietinhas, mas elas têm a opinião dela. Então, por isso que a pesquisa eleitoral não captura. Você só captura aquele que de fato está com vontade de se manifestar. E aqueles outros? E aqueles outros que simplesmente não responderam? Eles também vão votar, eles também têm opinião. Então, existem vários exemplos, eu vou citar só um aqui. Em um levantamento de dados, a forma como a pergunta é formulada ou é feita pode ter um enorme impacto nos resultados. Imagina, inclusive, pergunta por telefone, que se faz muito hoje e tal. Para quem você consegue acessar? Quem está disponível naquele momento para responder a sua pergunta, né? Por exemplo, a pesquisa de opinião do New York Times, em 2006, perguntou se o entrevistado era a favor de uma nova taxa para a gasolina. Um imposto, que seria cobrado um novo imposto sobre a gasolina. Somente 12% disseram que sim, que eles eram a favor de que se cobrasse um imposto adicional sobre a gasolina consumida. 12%. Bom, aí foi apresentado para um outro grupo, que é o seguinte: quando a taxa de imposto foi apresentada como a necessidade de uma redução da dependência dos Estados Unidos do petróleo estrangeiro. Então iria cobrar mais imposto e tal, para privilegiar uma produção nacional, que se usaria aquele imposto de repente para fazer prospecção nacional. Sabe quanto que foi o número que disseram que sim? 55%. 55% disseram que sim. Agora veja que interessante. Quando para um outro grupo foi perguntado sobre uma taxa adicional para a gasolina que iria reduzir o aquecimento global, 59% disseram que sim. Veja, é a mesma questão, bastando você modular isso com uma pergunta ligeiramente diferente. Então, indo aqui direto para o ponto, você vai me perguntar, pô, mas tem tantas pesquisas que são feitas, é claro, para gerar manchete, simplesmente para gerar manchete. Você utilizar uma pesquisa desse tipo, né, e ainda dizer que tem uma margem de segurança, um erro de mais ou menos 2, mais ou menos 3, isso é se utilizar do método realmente estatístico comprovado para coisas que realmente não conseguem falsear, porque elas são coisas materiais, e você passa isso para pessoas. Existem várias possibilidades nesse tipo de pesquisa que eu conseguiria, sinceramente, ajustar a meta para a pesquisa. Por exemplo, se sabe que numa população do tamanho do Brasil você precisaria de 2.000 e tantos entrevistados para atingir, teoricamente, aquele nível de confiabilidade. Isso no plano teórico. Agora, eu posso muito bem conversar com 2.500, 3.000 e tantos. Você nunca vai ficar sabendo com quantas pessoas de fato eu colhi os dados. E eu posso simplesmente expurgar os dados que não são convenientes para mim. Então,
simplesmente apresentar aquele número, 2.150 pessoas foram entrevistadas e tal, é aquilo que eu posso apresentar para você como resultado final, que eu já calculei e já cheguei no resultado que eu queria, né? Outro ponto é quais são as pessoas que são escolhidas, né? Se é uma amostra realmente aleatória ou não, se eu tenho um banco de pessoas que são mais amigáveis para recorrentemente participarem dessas pesquisas, e eu sempre vou colhendo aqueles dados, porque essas pesquisas são feitas em questão de 1 ou 2 dias, então eu não posso ficar esperando que voluntariamente tantas pessoas assim queiram participar. O resumo é que assim, qualquer que seja o resultado dessas perguntas, elas são totalmente assim, furados. Realmente, você pode até dizer que pegou um certo glamour, né? Um glamour assim, naquele momento, aquela fotografia que indica certas coisas, mas usar valores, né, percentuais, sabe, realmente de margem de erro, isso realmente é patético. Por isso que vocês não verão cientista político realmente sério embarcar nessa de pesquisa política.